Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Hoje nós vamos começar uma outra playlist de um outro tipo de estudo. O nome dessa playlist vai ser E Assim Falava Kardec. Isso não quer dizer que a gente não volte, não possa voltar a falar novamente sobre mediunidade. Quando aparecer algum tema pertinente ou alguém fizer algum questionamento, não é? A gente, claro, estuda e fala sobre o tema. Então hoje nós vamos começar no Assim Falava Kardec com o primeiro tema. Quem foi Rivail? Ele foi, além de professor, ele era alguém que se dedicou durante 30 anos à educação, não é? A trabalhar e pesquisar educação. Ele desenvolveu a sua experiência pessoal na área de educação, na área da pedagogia, não é? Com base no método do Instituto Pestalozzi. Então, ele foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, que também era o educador, que inventou todo um sistema, né, de ensino, ele se inspirou a teoria dele, Pestalozzi inspirou a teoria dele, é, observando a natureza humana, não é? E aquilo que Rousseau, um outro filósofo, não é, trazia ou trouxe em seus postulados, em seus livros. Ouçam aí. Homens, sejais humanos, é vosso primeiro dever, e o sejais em relação a todas as situações sociais, a todas as idades, a tudo que não seja estranho ao homem. Que sabedoria haverá para vós fora da humanidade? Amai a infância, favoreceis seus jogos, seus prazeres, seu amável instinto. Jean-Jacques Rousseau, em o livro Emílio ou da Educação. Em virtude disso, de que vocês ouviram, né, o Pestalozzi ele baseou e elaborou toda a educação, não é, que ele imaginou para ser aplicada, observando e compreendendo a natureza. Tanto que suas aulas eram diferenciadas, não é? E Rivail, com 10 anos, isso em 1814, ele foi estudar nesse Instituto Pestalozzi, que era totalmente diferente, não é? Haviam aulas ao ar livre, e também tinham alunos de vários outros países, não eram só alunos franceses. Não é? Então era muito misturada, havia uma interracionalidade. Além de serem alunos de outros países, obviamente, eram alunos que tinham outras religiões, não é? E as aulas também eram diferentes, elas eram ao ar livre, coisa que para a época era muito adiantada. Rivail estudou nesse tipo, né, de educação, não é, do Pestalozzi. Assim, numa sociedade daquela época extremamente marcada por uma quantidade grande de pessoas analfabetas, não é? E Rivail, tendo estudado e convivido com pessoas de várias etnias, de várias raças e várias religiões, ele começou a perceber, não é, em face do seu conhecimento do Instituto Pestalozzi, que a educação pública, aquela educação que era dada pelo Estado, ela deveria ser mais abrangente, ela deveria se estender a todas as pessoas. E também que essa educação, ela não tinha que ser uma educação baseada na memorização, né? Uma educação decorativa em que você decora as coisas. E também fora de uma disciplina rígida, que só o professor fala, só ele detém toda a razão, só ele sabe, não é? Como se fosse um sacerdote ou mesmo um general militar. Então Rivail começou a perceber essas coisas. Assim, quando ele completou 24 anos, isso em 1828, Rivail ele defendeu um plano que era dele, elaborado por ele, chamado Plano para o Melhoramento da Educação Pública. Nesse plano, Rivail ele alegava que os mestres e professores eles deveriam ter dedicação integral ao ensino e não
ter uma outra profissão e nas horas vagas serem professores. Então eles deviam ser direcionados, estarem voltados o tempo todo para a educação. Juntamente com sua esposa, a Amélie Gabrielle Boudet, eles fundaram, o Rivail e a esposa, né, um estabelecimento de ensino, uma escola de ensino para ensinar. Essa escola que eles fundaram, ela, além, claro, dos cursos pagos, ela também oferecia cursos gratuitos de química, física, anatomia, astronomia, entre outros. Vocês verem a amplitude do conhecimento de Rivail, não é? Rivail também, por escrever vários livros didáticos, não é? Ele foi membro de várias sociedades eruditas e também recebeu prêmios e publicou diversas obras. Não é? Em virtude dele ter um espírito científico, objetivo, não é? De procurar a compreender, de buscar o conhecimento, ele usou todas essas suas características, todos esses seus caracteres, para fundar a doutrina espírita. O professor Rivail, ele era extremamente meticuloso nos seus trabalhos, desde a juventude. Sempre ele primou para que as coisas fossem corretas, evitando-se os erros. E quando ele foi fazer a conformação estrutural, quando ele foi estruturar a doutrina espírita, né, e os princípios dessa doutrina, ele também usou desse expediente, da meticulosidade, não é? Do crivo da razão. Com isso, ele passa, então, a partir do momento em que ele publica os livros, né, da codificação espírita, ele muda o nome, justamente em virtude, não é, dessa relação que ele tinha na sociedade científica parisiense. Então ele usa o nome, passa a usar o nome de Allan Kardec. Ouçam aí. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, a lidar com a maior circunspensão e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Allan Kardec, em um livro Obras Póstumas. E foi assim, meus amigos, que surgiu esse nome Allan Kardec, não é? É o pedagogo Rivail, não é? Antes de ser o Allan Kardec. Todo esse conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua vida, como pedagogo, como educador, não é? Serviu para que ele codificasse ou decodificasse a doutrina espírita. Outra coisa que ele nos deixou bem claro em seus escritos, Allan Kardec, era que: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, meus amigos, sem estudo, sem buscarmos o conhecimento nos livros básicos da doutrina espírita, nós não teremos a capacidade de compreendê-la melhor. Um abraço e até a próxima. Tchau!